Dentre tantas coisas, queridos, que a gente pudesse falar a respeito de liderança, e é um assunto muito abrangente. Eu acredito que a maior dificuldade é conseguirmos conservar o depósito que nos foi dado, que foi feito por Deus. Amém? Eu desejo ardentemente envelhecer falando a mesma coisa. Desejo ardentemente envelhecer falando as mesmas coisas. Não estou dizendo que nós não podemos aprender coisas novas. Eu estou falando que existe um depósito de Deus para cada um. Isso é pessoal e é intransferível. E isso nenhum homem pode derramar sobre a sua vida. Isso você não aprende em escola nenhuma, em conferência, em um culto como esse. E os dias que estamos vivendo são dias cada vez piores. Não fiquem chateados comigo, mas eu não acredito que vá melhorar. Eu acredito que os próximos 2 anos, 5 anos e 10 anos serão cruciais para o mundo, principalmente para o Brasil. Interessante quando Deus fala algumas coisas para nós e a gente fica assim, rapaz, eu acho que eu estou ficando doido. E aí você comenta com algumas pessoas e as pessoas dizem assim, não, mas eu não, isso é bobagem, não sei o que e tal. Aí você ouve um cara dos Estados Unidos falando a mesma coisa. Aí as pessoas dizem, Aí eu digo, eu já sabia. Então nunca duvide do que Deus lhe diz, amém? Eu fico preocupado, irmãos. Eu já fui pastor de uma igreja local. Minha igreja era bem grande, tinha 16 pessoas. Dessas 16, em 3 anos eu convidei 2 casais a sair, né? Então, mas a gente anda, não vou dizer que ando bastante, mas a gente conhece todos os anos boas dúzias de igrejas diferentes, os mais variados estilos, as tradicionais, as penteca, as neopentecostais. Nessas ainda não fui, né? Graças a Deus. Mas eu observo, como gosta de dizer o pastor André, como somos uma ferramenta. E o papel da ferramenta é sempre estar afiado, né? Se ela não está alinhada, afiada, enfim, depende do tipo de ferramenta. Se é um machado, ela precisa estar afiada e com um cabo bom, né? Se é uma ferramenta de engrenagens, ela precisa estar com as engrenagens todas lubrificadas, todas feitas a manutenção preventiva de preferência, e por aí vai. Mas a gente observa, queridos, um movimento que já não é novo, é um movimento antigo, por parte do diabo, na minha opinião, de fazer com que a liderança do corpo de Cristo se ingesse em fórmulas e métodos. É transformar a nossa vida em algo que a gente pode simplesmente repetir automaticamente. Até conversávamos hoje sobre isso. E assuntos como a cruz de Cristo, o confronto do pecado,
assuntos como o pranto, o choro, o jejum, são assuntos que às vezes ficam aí em desuso. Não vamos falar especificamente sobre isso, mas guarde o depósito que Deus colocou em você. Amém? Nós vamos envelhecer, irmãos, e vamos descobrir que a vida é simples. A gente que complica. Que ser feliz é simples. A gente é que complica. E que Jesus, Ele mesmo é que era muito simples. Os apóstolos eram simples. Não estou dizendo que você não possa ser rico. Irmão, pense num cabo que quer dinheiro, sou eu. Ele está precisando. Amém. Se Deus lhe deu essa graça, amém. Eu creio que Deus levanta e levantou e levanta e vai levantar homens para os quais Ele vai dar dinheiro. Dinheiro mesmo. Que serão mantenedores da obra, que serão pastores e empresários. Eu creio nesse tipo de pastoreio. Eu não acredito que todos serão de púlpito. Não acredito. Mas a simplicidade não tem a ver com o que temos, mas com o que carregamos. Amém? Você já viu gente que não tem dinheiro e que parece que tem assim R$1 milhão? Não tem? Não tem? Não tem? Gente assim, o cara está comendo salsicha com ovo e tomando Psyll. No Maranhão é Psyll. Qual é um refrigereco que tem aqui? Diz aí. Bigos? É esse aí, que não, um barulho não dá para entender nada. Só entendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Dá para entender bem? Amém? Estou tentando falar o mais cautelosamente antes que o avião despressurize, né? Então a pessoa come salsicha, mas ela ostenta, né? Usa romanel dizendo que é ouro. O cara anda de Hilux, mas os filhos estão passando fome em casa. E ele só bota hoje em dia não dá mais nem para andar com R$10. Antigamente dava. Mas ele bota 20. Só vive na reserva e a bomba de combustível vive dando problema. Por quê? Porque quer ostentar. E tem pessoas que têm muita condição, eu creio que vocês devam conhecer alguém que tem grana, muito dinheiro e tinha motivos para ser muito arrogante, não é? Então a simplicidade não tem a ver com, né? Mas falando do Cristo, irmãos, eu creio que precisamos voltar a reler a Bíblia, lendo e relendo e ressignificando a nossa vida. Irmãos, a gente está muito ostentador, irmão. Nós estamos muito crente em ostentação. Você sabe o que eu quero dizer com ostentação? Não estou falando de coisas que você tem que eu tenho. Estou falando da nossa falta de dependência de Deus. Toda ostentação, na minha opinião, é uma atitude em que você está declarando que eu posso, eu sou, eu faço, não é? Os MCs estão aí. Então eles tem uns cantores gospel também que também estão assim, com os anel em cada dedo. Mas isso é outra história. Mas os MCs estão aí com seus colares e seus cordões e cantando músicas onde eles expõem cada vez mais o poder e aquela coisa. E isso respinga dentro da igreja. Guarde o que é essencial, irmão. O que é essencial. Você vai precisar. Escute bem o que eu estou dizendo para vocês. Para os próximos 2, 5 e 10 anos, nós vamos precisar voltar à prática das primeiras obras. Eu creio que estamos vivendo ou começando a viver Apocalipse capítulo 3.
Essa carta é para nós. Leia lá. Anote aí para você ler. Não vamos ler porque nós vamos falar de outras coisas. Mas anote aí para você ler. Apocalipse capítulo 3. Eu creio que essa é a carta dos nossos dias. A igreja dos nossos dias é a de Apocalipse capítulo 3. É uma igreja orgulhosa, presunçosa. É uma igreja rica. É uma igreja que acha que pode. É uma igreja morna. A Bíblia é tão interessante que o apóstolo João diz assim: poxa, antes fosse fria ou quente, mas vocês são mornos. E porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar. E você sabe onde é que Deus vai mexer? Ele vai mexer no dinheiro. Porque é no dinheiro que a gente é pego. Deixa Deus tirar o dinheiro que você faz sua chapinha, que você pinta seu cabelo, que você compra sua roupa. Deixa o negócio apertar, a gente começa a orar de novo. Deixa baixar a perseguição no Brasil. E olha que eu tenho ouvido algumas coisas, eu não sei não. Porque uma igreja orgulhosa, qual a maneira de quebrar o orgulho? Tirar o que ela acha que tem, o dinheiro. Porque o viver pela fé implica independência. Não estou dizendo que você vai ficar desempregado, que vai... Não, não estou falando nada disso. Mas se o seu coração está sendo movido por essas coisas, muito provavelmente você será abalado. Para que você volte a depender de Deus. Não há améns. Abra sua Bíblia, João 14. João 14, versículo 15. Então não reclame da crise, amém? Deus está trazendo a crise. Alguém vai me dizer: pastor, não precisa ser profeta para saber que a crise está aí e que ela já havia sido, entre aspas, profetizada pelos economistas. Quem é economista, olha o Brasil nos termos da economia. Quem é profeta, olha o Brasil nos termos da profecia. Então, cada um aí decide o caminho que trilha. Esses dias mesmo alguém me questionou: cara, mas não tem que ser profeta para saber que a crise está aí. Eu digo: então beleza, cara, vai lá. Continua crendo do jeito que você crê. Eu creio do jeito que Deus tem me falado. E eu ouvi algo de um homem de Deus interessante no finalzinho do ano. Que Deus falou com ele desde 2010 a respeito desse tempo difícil que viria. E principalmente sobre a igreja. E chamaram ele de doido. E questionaram: para que conversa? Para a igreja é isso, a igreja é aquilo. Deus vai abalar as estruturas da nação. Deus vai tirar o que a igreja tem ostentado demais, que é dinheiro. Que é o que ela acha que tem, o poder para bancar esse carnaval que está aí. E quando isso começar a acontecer, as pessoas vão começar a se voltar para Deus. Irmãos, lembre-se de uma coisa: Deus libera uma palavra, e isso demanda de mim e de você uma postura. Se nós não tomamos a postura adequada para a palavra que Deus liberou, então Deus começa a mandar sinais, homens, mulheres, questões, situações que faz com que você, tentando fazer com que você lembre o que Deus está falando. Aí você não lembra, ou você se faz de desentendido. Aí o que Deus faz? Deus manda juízo. É só você olhar a situação do Brasil e fazer a leitura, se Deus não está começando a estabelecer um tempo de juízo sobre a nação. Irmãos, está tendo tremores no Paraná e em vários lugares do Brasil. Eu nunca ouvi falar, irmão. Talvez uma vez ou outra. Várias cidades do Paraná estão tendo tremores a ponto de rachar calçadas e muros.
que você acha que é isso, irmão? Tremor no Acre, tremores em Minas Gerais. Isso não é normal, irmão. Isso não é normal. Pastor, o senhor está querendo tacar terror? Acho que é bom, para ver se a gente acorda. Porque parece que a gente está dançando em cima de uma panela que está no meio de uma fogueira. E a gente acha que está bem, cozinhando dentro do caldeirão. E está quente, mas a gente acha que é Deus e está bom demais. Até que a gente percebe que a gente está dentro de um caldeirão pegando fogo. Ei, irmão, acorde, você está em Babilônia, cara. Você está em Babilônia. Não estamos na Nova Jerusalém ainda. Estamos vivendo em Babilônia. E em Babilônia, anote aí Jeremias 29, a partir do verso 4. Em Babilônia, apesar de que Deus manda que busquemos a prosperidade da cidade, que frutifiquemos, que construamos casas, que cultivemos jardins, Deus nos diz para não esquecer de onde viemos e para onde voltaremos. Buscar a prosperidade da Babilônia, edificar casas em Babilônia, constituir famílias em Babilônia, cultivar jardins em Babilônia, não quer dizer se tornar de Babilônia. Ok? Amém? Leia em casa, Jeremias 29, a partir do verso 4. A carta aos exilados da Babilônia. Para você entender o que é isso. Ok? O padrão não é o de Babilônia. A sensação que tenho é que as pessoas estão liderando e pregando um Cristo segundo o padrão babilônico. Um Cristo que precise agradar as pessoas. Um Cristo que não confronte as velhas ideologias. Não estou dizendo que você tem que ser desagradável, intragável, crente mala, crente chato. Não estou dizendo isso. Eu creio que você está entendendo o que estou dizendo. Mas olha o que diz João 14, 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu tenho uma pergunta para nós. Obedecemos por amor ou por obrigação? Não responda. Vai guardando aí. Daqui para o final do culto. A gente vê o que dá. Você obedece por amor ou por obrigação? Porque eu já ouvi muito esse versículo ser falado na perspectiva da obediência. Nós temos que obedecer. Obedece. Melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Obediência, obediência. E não é que esteja errado. Até que um dia eu estava lendo e Deus me fez atentar para o começo do versículo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O X da questão aqui no versículo não é obedecer, é amar. Se você ama, você obedece. Porque você pode obedecer sem amar. Quer um exemplo disso? Trabalho, emprego. Você vai me dizer que você acorda todo dia 5h30, 6 horas da manhã, alegre, arruma o cabelo, faz a chapinha, arruma tudo, se perfuma, escova o dente, toma café. E alguém te pergunta, por que você está tão feliz? Eu vou trabalhar. Eu vou cortar carne lá no shopping das carnes. Pegar lá aquele quarto de boi, taçar no meio, tirar, desossar tudo. Oh, aleluia, meu Deus, eu não vejo a hora de me agarrar com aquele boizão e cortar ele todo. E no final do dia eu estou fedendo toda... pai, conversa, moça. Não, eu estou indo lá pro 1,99, para a lojinha de 1,99, atender os clientes, vai ser uma maravilha. Aquele bando de gente mal educada, que grita em cima da gente, que está pagando um brinquedinho de R$2 e acha que está comprando um de 200. Mas esse aqui está quebrado, eu não gosto desse aqui. Poxa, mas não tem outra cor.
né? Ninguém acorda assim. Por que você vai trabalhar? Por que você obedece seu chefe? Porque ele paga seu salário. Ou você obedece, ou então ele acha que quem obedeça pelo salário que ele está oferecendo. Não é assim que funciona? Quando você tem sorte, você acha um chefe legal. Mas chefe é chefe, ok? Se você fosse pago para ele ser legal com você, ele não seria seu chefe. Simples assim. Então você obedece por obrigação. Porque ele está mandando e porque há uma troca de favores. Ele paga um salário e você devolve em serviço. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Por que obedecemos? Por amor ou por obrigação? Porque podemos viver uma vida inteira, irmãos, de serviço sem amor. Você pode se tornar um grande líder. Você pode se tornar um grande pastor. Eu conheço pastores que têm talentos. Eu conheço homens de Deus que têm décadas de ministério. Mas quando você senta com ele, você começa a conversar com ele, você descobre que ele não tem amigos. Você descobre que ele não edificou o que era essencial. Cristo no coração das pessoas. Ele aprendeu os métodos, ele aprendeu os mecanismos, ele aprendeu a maneira, porque vamos combinar, irmão, a gente sabe fazer esse negócio. A gente sabe. A gente sabe alugar um galpão, comprar cadeiras, montar o som, organizar estruturas de células nas igrejas. Hoje você tem modelos para todo gosto, G12, M12, MDA, MDU, MDY. Vários modelos de tudo que é tipo, para tudo que é gosto. Tem gente que não chama de célula, tem gente que chama de grupo pequeno, grupo familiar, tudo a mesma coisa, irmão. Só muda uma coisa ou outra. Pregar não é relativamente difícil. Você vai no YouTube, você vai no Google, no oráculo, eu chamo o Google de oráculo. Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu digo, cara, vamos perguntar ao oráculo. O oráculo? Eu digo, é o Google. Aí ele bota lá no Google, ele diz tudo. Wikipédia. Enfim, santificação aparece. Dinâmicas de célula. Ixi, né? Estudos para células. Estudos para células de mulheres. Estudo para células de crianças. Estudo para células de homens. Tem tudo o que você precisar. Até fígado, se você quiser comprar, você compra no Google. Só saber a senha. Bomba, armas, tudo tem no Google. Entendeu? É um outro Google. Mas tem. A pergunta não é o que fazer. A pergunta é por que fazer. Essa é a pergunta. Precisamos deixar de perguntar o que temos que fazer, para perguntar por que temos que fazer. Porque em algum dado momento começamos a aprender um cristianismo que só nos ensinou a perguntar o que fazer. O que temos que fazer, Senhor? O que temos que fazer? Agora vamos fazer isso? Não podemos fazer aquilo? Podemos deixar de fazer? Não. E as pessoas começaram a automatizar o ministério, automatizar a liderança e começaram a não perguntar o motivo. Ok? Quando eu pergunto o que fazer, eu estou preocupado apenas em coisas. Quando eu pergunto por que fazer, eu estou preocupado no motivo. E mais que você simplesmente liderar pessoas ou ministérios na igreja, é você saber o motivo que você está fazendo isso. Por que você é crente? Por que você lê a Bíblia? Por que você está aqui essa noite? Por que você ouve um cara chato pregando para você? Por quê? Por que você se senta e cruza seus braços num som que você não curte? Como tem muita gente que vem para a igreja e fica com cara de fuinha, olhando para frente, porque não curte o som, porque não gosta, porque o som é alto, aí baixa o som está muito baixo. Aí toca rock, eu não gosto de rock, toca lento, eu não gosto de lento. Toca Damares, eu não gosto de Damares, toca Regis Danese, eu não gosto de Regis Danese. Aí a gente nunca está satisfeito. Você já reparou isso?
Está muito quente essa igreja, bora botar mais centrais. Aí bota a central tudinho. Ah, não, mas ainda está quente, bora fazer nevar. Neva. Ah, não, está muito frio, diminui. Vende as centrais. A gente nunca está satisfeito, porque estamos preocupados no que fazer. Por que você obedece? Por que você não transa? Você que é solteiro. O casado pode transar, amém? Deve. Aleluia. Glória. Ei! Lamassa. Chúria. Eita. Mas você que não é, vai orar. A tomar banho gelado. Não coma amendoim, nem abacatada. Principalmente à noite. Mas por que você não faz sexo com seu namorado ou com sua namorada? Porque o pastor disse que não é para fazer. Não é? Não é assim? O cara vai pecar. A última das pessoas que ele pensa é em Deus e no diabo. Ele não pensa nessas duas pessoas. Ele pensa no pastor André e na pastora Raélida. As meninas então se pelam de medo. Menino, bora se esconder. Bora mais para o escuro. Porque se alguém pega nós, já era. Estamos preocupados no que fazer. Nosso pensamento não é no motivo. Por que eu não peco? Certa vez perguntaram para Moody, D.L. Moody, um dos grandes pregadores de séculos passados. E a mulher disse assim: ser pastor deve ser muito chato. Você não pode beber? Aí ele disse: eu posso. Você não pode fumar? Eu posso. E ir para a festa? Também. Aí a mulher começou a ficar intrigada. E ter duas mulheres? Também posso. Mas disse: como assim? Você não é pastor? A questão é que eu não quero. Nós ainda estamos na fase do não posso. Não posso beber, não posso fumar, não posso, né? Não posso ser desonesto. Por quê? Porque estamos extraindo de dentro o nosso relacionamento com Deus e atrelando a pessoas fora de nós. Então perguntamos o que fazer para elas, quando ainda não descobrimos o motivo que nos leva a fazer o que fazemos. Então você começa a liderar baseado no que alguém está lhe dizendo. Não estou dizendo com isso, irmãos, que não precisamos de escolas de treinamento, que não precisamos de noites como essa, como estamos aqui ouvindo e aprendendo alguma coisa. Mas eu estou falando sobre o que vai levar você a caminhar anos e anos e no final da vida você não ser um homem ou uma mulher frustrada com o ministério. Porque você vai chorar. Sinto muito, brother. Você vai se decepcionar, você vai se arrepender, você vai sofrer, você vai ser traído, traída. Não tem jeito. Esse é o caminho da vida. Não, eu não quero liderar, não tem problema, você vai ser traído em outro lugar. Porque tem gente que se esconde: não quero liderar, porque esse negócio de liderar é muito isso, muito... Não tem problema, brother. Você vai ser traído mais na frente, em algum lugar da sua vida. Alguém vai fazer você chorar de raiva. Eu profetizo, não preciso profetizar. Não precisa, ok? Existem questões, irmãos, que fazem parte da vida. É só você ler o Eclesiastes. Como diz um pastor brasileiro que escreveu um livro, o livro mais mal-humorado do mundo. Salomão começa a dizer: eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, eu não entendo aquilo outro, eu não sei por que isso, eu não sei por que aquilo e tal. Você percebe que ele é um cara mal-humorado ali naquela história. E olha que Salomão foi o cara mais sábio da face da terra. E ele não descobriu. Aí ele diz assim: vivi de tudo, tive tudo, mas descobri que nada faz sentido debaixo do sol. Você está entendendo? Abre sua Bíblia em Mateus 22.
Mateus 22, 36. Amém? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Se a gente parafrasear o versículo, podia ficar mais ou menos assim: toda a lei e os profetas, o fazer para o outro, a serviço do outro, dependem desses dois mandamentos. Não se trata de performance, se trata de relacionamento. Amém? A performance diz como você faz. O relacionamento fala o motivo que leva você a fazer. Não é performance, porque a performance sempre será visual. E nem tudo que é visual é relevante. Nem tudo que é visual é importante. Nós estamos, às vezes, querendo pregar um tipo de evangelho visual, que convença as pessoas. Não temos que pregar esse evangelho. A cruz não é visual, ok? O que eu quero dizer sobre visualidade, sobre estética, sobre beleza exterior? A cruz não é bela no sentido poético da coisa. A cruz não é romântica. Ela não é esteticamente agradável. Imagina você nu, ferido, totalmente nu, porque Cristo foi crucificado nu. A tradição, a poesia ao longo dos séculos botou Jesus feito escovinha, botou olhos verdes em Jesus, botou Jesus malhadinho. Você vê que os cristos que morrem aí são tudo magrinho, mas são tudo talhadinho. E botou Jesus de fraldinha. Não é esse cara. Jesus estava nu, porque era assim que as pessoas eram crucificadas. Muitos crucificados tinham suas vísceras expostas antes de irem para o madeiro, porque eles passavam por torturas. Existem documentos históricos que dizem que aqueles chicotes que você talvez viu lá no filme do Mel Gibson, abriam a barriga ou as costas, mas a barriga no caso, e mostravam as vísceras, e assim mesmo eles tinham que carregar a cruz do local da condenação até o local da crucificação. Então a cruz não é bonita, ok? Se o evangelho é cruz e estamos levando um evangelho estético, alguma coisa está errada. Ou o evangelho que estamos pregando, ou a Bíblia. Alguma coisa está errada nesse negócio. Porque estamos focando na performance. Quem são os homens de Deus? É aquele que brada. É aquele que faz cair pó de ouro. É aquele que opera milagres. Vem para cá que a mão de Deus está aqui. Aleluia. Esses são os homens de Deus. São os caras excêntricos. São os caras que exigem valores exorbitantes para gritar 1 hora de relógio no pé do seu ouvido, para dizer que Deus tem uma bênção para você. E aí todo mundo fica louco, aquela coisa, maravilha. Esses são os homens de Deus. Por quê? Porque é estético, é visual. Por quê? Porque perdemos em algum ponto a resposta do motivo pelo qual estamos pregando o evangelho que estamos pregando. Anote aí no seu caderninho, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6. Já que estamos no meio de líderes, você vai ler esses capítulos todos. Aleluia! Romanos 3, 5 e 6 capítulos. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6. Dentre vários assuntos, Paulo vai falar sobre nos assemelharmos a Cristo na morte, para que nos assemelhemos a Ele na ressurreição.
Primeiro morremos, depois vivemos. Queremos a glória da ascensão, mas não queremos a dor da crucificação. Porque não é legal, irmão. O Otton, meu amigo Otton, quem conhece o Otton? Inclusive, ele é psicólogo, se você estiver precisando, né? Pode conversar com ele, né, Otton? Faz uma fila aí depois. E aí faz sessões aí, tem um gabinete ali. Pronto. Amém? E a gente sai daqui feliz demais. Ele está lendo um livro muito interessante, que eu não vou dizer o nome porque ele é proibido para certas faixas etárias de liderança. Mas o cara fala algo interessante sobre os escolhidos de Deus. Que o pensamento, principalmente brasileiro, é de que o escolhido é aquele cara que vai ser exaltado, é aquele cara que vai receber dádivas maravilhosas. Só que quando você lê a Bíblia, o escolhido é o cara que mais sofre, é o cara que mais chora. Enoque foi escolhido e Deus o tomou para si, matou. E aí, irmãos, Enoque era um homem de Deus, um homem tão poderoso que Deus foi e o tomou para si, e a vitória de Enoque. Como assim, cara? Enoque morreu, não há vitória nisso. Caim e Abel ofereceram ofertas. Abel ofereceu uma oferta que foi agradável ao Senhor. Aí veio Caim, matou ele. Sansão, Abraão, Samuel, Davi, Moisés. Moisés preferiu sofrer do que gozar dos luxos lá dos palácios do Egito, da vida boa. Então o cara vai falar, aí você lê, anote aí no seu caderninho, Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Vai falar sobre os torturados, os cortados ao meio, os cerrados, os postos à prova, as mulheres que perderam seus filhos. Lê aí Hebreus 11, a partir do verso... leia todo. Isso, vamos logo ler a Bíblia toda, aleluia. Amém? Então precisamos entender, à luz da Bíblia, o que nos motiva a obedecer. Porque esses homens, irmãos, obedeceram por amor. Pilatos chegou e disse para Jesus: olha, eu posso te livrar desse negócio. Jesus disse assim: não, cara, tu não está entendendo. Eu estou dando a minha vida, ninguém tira. Quando você pega Hebreus 11 e lê, se der tempo a gente lê daqui a pouco, você vai ver que eles foram voluntários ao sofrimento. Eles foram voluntários a pagar um preço, porque eles amaram. Cristo nos amou até o fim, até a morte e morte de cruz. Não é a performance, é o relacionamento. Não é obrigação, porque obrigação é meta. O que é meta pode ser quantificado. Liderança que pode ser quantificada não é uma liderança à luz da Bíblia. Estamos invertendo as prioridades, deixando de olhar o trato com as pessoas e encaixando maneiras e até palavras que são de cunho empresarial. Então o cara não é mais um líder, por assim dizer, à luz da Bíblia. Ele é um gerente. Ele precisa dar resultados. Então ele começa a obedecer por obrigação, porque a obrigação está atrelada à meta que deram para ele. Temos que fazer, temos que dizer, temos que isso. Vamos agora ao grito de guerra. E assim vai. E o relacionamento não pode ser quantificado. Todo relacionamento que é quantificado já entrou na rotina, e a rotina já vai gerar um divórcio. Não é assim com o casamento? Dentre tantos motivos, o casamento não acaba também porque o casal entra em uma quantificação.
Mas eu levo ela no supermercado. Mas eu lembro do aniversário dela, essa ingrata. Eu dou presente para ela toda data especial. Todo Natal nós vamos para a casa da mãe dela. Ele está quantificando. Os líderes começam a liderar por quê? Mas eu discipulei ele. Isso é um ingrato. Eu orei por ele. Ele não quer nada com Deus. Ele foi para o encontro tantas vezes. Ele fez isso tantas vezes. Eu li a Bíblia tantas vezes. Eu oro X horas por dia. Eu jejuo tanto. Deus não está preocupado na sua qualidade ou quantidade de vida espiritual. Na sua performance. A sua melhor performance é um absorvente sujo. Ok? Os nossos atos de justiça, diz a Bíblia que está dizendo, tá, irmão? Não sou eu, não. São como trapos de imundícia. A linguagem bíblica é bonitinha, né? Trapos de imundícia. Oh, trapos de imundícia. Aí a pessoa, olha que palavra bonita. Irmão, trapos de imundícia eram os panos que as mulheres usavam naquele tempo, que não existia always, com abas ou sem abas. Era o panozinho mesmo, a fraldinha. Os nossos atos de justiça eram esses panos sujos de sangue. A sua melhor performance de oração, de jejum, de leitura da Bíblia é um pano sujo de sangue, de menstruação. Pastor, mas o senhor está falso. Não, é para você pensar mesmo, irmão. Se imaginar como um trapo de imundícia. Porque é o que somos. Somos pobres, cegos e nus. Tudo o que temos, recebemos dele. Em algum momento, paramos de entender isso. E começamos a comer das iguarias de Babilônia. E a influenciar as pessoas baseado nos princípios de Babilônia. Obrigação é meta. Meta é quantidade. Não podemos quantificar o nosso relacionamento com Deus, porque se a sua devoção a Deus pode ser quantificada, então ela é mecânica. Se ela é mecânica, ela é morta, ela não é viva. Ainda que alguém especialista em mecânica me diga que a mecânica é um tipo de vida, eu não vou entrar no mérito da mecânica, mas na minha opinião, um carro, ele leva você se você obedece os padrões que levam o carro a andar. O motor tem que estar ajustado, a gasolina tem que ser adequada, você precisa saber dirigir, ele precisa de um comando de alguém para que ele obedeça e ele te leva dentro dos limites que ele mesmo tem. Cada carro tem o seu limite, 1.0, 1.4, 2.0, 3.0, enfim. Com Deus as dinâmicas são vivas e diversas, porque Deus é multiforme graça. Amém? Por que você obedece? Por amor ou por obrigação? Vamos abrir em 1 Coríntios 13, irmãos. 1 Coríntios 13. Temos tempo, Bruno? Aí quem vê no YouTube esse vídeo vai dizer, esse cara, esse Bruno deve ser importante, que o pastor perguntou para ele. Ei, irmão, tô doidão. 1 Coríntios 12. Olha, vamos ler o 13, mas olha o 31, o finalzinho do versículo 31 do capítulo 12. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Existe um erro, irmãos, um erro que muitos cometem na interpretação desse versículo.
Alguns acreditam que o apóstolo Paulo está fazendo uma alusão sobre como os dons devem ser ministrados, ou seja, em amor. Só que quando a gente vai buscar o sentido da palavra caminho, existem dois significados no grego. Você pode anotar aí: Rhodos, H-O-D-O-S, Rhodos, e tropos, Rhodos, H-O-D-O-S, e tropos, T-R-O-P-O-S. Rhodos quer dizer um caminho, uma estrada a ser percorrida. Esse é Rhodos. E tropos quer dizer modo de fazer. Paulo está falando de Rhodos. Passo agora a mostrar-lhes um caminho, uma estrada a ser percorrida, um estilo de vida, um tipo de vida ainda mais excelente. Ele não está dizendo sobre um jeito de fazer, porque quando você ministra em amor, o amor é um acessório. Você faz uso dele ou não. Em amor eu posso ministrar. Então eu pego lá o amor, eu preciso dele mesmo. Então, vamos lá, né? É em amor, né? Então bora lá. É um modo, o que fazer. Esse é o tropos. O que fazer? Em amor. Um jeito, uma maneira. Se existe uma maneira, existe outra. Rhodos não. Rhodos é uma estrada. Passo agora a mostrar-lhes um tipo de vida mais excelente. Uma plataforma onde vocês precisam andar, onde os dons devem ser ministrados, onde nenhum exercício de liderança para pessoas, de inspirar pessoas, a favor de pessoas, deve ser ministrado fora. Vocês precisam andar nesse caminho que é o amor. Ou seja, o amor é o motivo que leva você a fazer o que você está fazendo. Por que você obedece? Por amor ou por obrigação? O que é o dom para você? É um caminho que você trilha, que é o caminho do amor, ou é um jeito de fazer que você aprende, ou aprendeu, ou vai aprender? Isso é muito sério, irmãos. Porque se eu perguntar aqui, quem quer ser usado por Deus? Muitos vão levantar a mão. Se eu perguntar quantos gostariam de ter dons de curar, dons, a palavra de conhecimento, de revelação, a gente ia levantar a mão. Quantos gostariam de compor canções? Quantos gostariam de cantar, de ter o dom da oratória? Vamos levantar a mão. Quantos gostariam de ter o dom de lavar banheiro? De meter a mão lá no negocinho? Quantos gostariam de ter o dom de cuidar de pessoas com Alzheimer? De ministrar aos pobres? A gente pensa em dom logo no que é mais visual. Então, quando você pensa no dom, você pensa logo em quê? Você precisa perguntar: por que eu quero esse dom? Por que eu quero ministrar? Porque a questão de Deus não está no que fazer, está no porquê fazer. Não está no exercício do dom, mas está no tipo de vida que eu levo quando não estou exercitando o dom. Porque se você vive em função do dom, então você é um ator. Enquanto você exercita o dom, você está bem com Deus. Quando você não está exercitando o dom, liderar a célula, cantar, pregar, pular, dançar, fazer qualquer coisa que você faz que você considere um dom de Deus, então eu sou outra pessoa.
Quando o amor é o motivo, caminhamos em cima de uma plataforma em que não temos dois tipos de comportamento. Não somos bipolares no nosso relacionamento com Deus. Eu tenho um dom, eu tenho um encargo profético, por assim dizer, um dom, um ministério, enfim, um chamado. Aí vai divergir muitas opiniões a respeito do que Efésios está falando, enfim. Mas eu não tenho que me preocupar em estar profetizando. Eu não tenho que ficar sentindo cheiro de profecia. Eu acho que eu estou enxergando alguma coisa ali. Eis que te digo. Não, cara. Por quê? Porque não vivemos pelo dom, vivemos pelo doador do dom. Então vivemos por Ele, para Ele, dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Quando estamos nele, então o dom flui naturalmente. Você precisa responder essa pergunta a si mesmo essa noite, querido. Por que você é líder de célula? Porque alguém empurrou você para isso? Porque foi o caminho natural das coisas? Ou porque realmente você ama a Deus e apesar dos sofrimentos e das questões você permanece fiel a Ele? Por quê, irmão? Por quê? Nós estamos correndo. Apesar de que eu creio que os tempos são abreviados nos dias de hoje, em que estamos entrando em um tempo, na minha opinião, nos últimos dias da igreja, essa é uma opinião bem hegemônica no meio de muita gente, muitos homens de Deus no mundo. Nós precisamos voltar para um lugar em que estamos e não fazemos. Amém? Você está entendendo, querido? Porque se você está preocupado em fazer, você está cansado. E eu sei que muitos que estão aqui estão cansados, enfadados. O enfado é consequência do que você está fazendo. O desânimo. Quer ver? Abre comigo lá em Hebreus. Vamos ler. Hebreus 11. Hebreus 11, 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites, foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que vocês não se cansem e nem desanimem. Como que a gente não cansa num trem como esse, negócio de liderar a gente? Porque temos os olhos fixos ou fitos em Jesus. Por quê? Porque estamos nele. Por quê? Porque nele recebemos a seiva. Amém? Por quê? Porque nele trocamos o fardo. São receitas simples, irmão. Não tem nada de sofisticado. Mas eu acredito nesse Jesus, comedor de coalhada. Você sabia que Jesus comia coalhada, tomava coalhada e comia pão? Você já tomou coalhada? Quem já tomou coalhada? Não é bom, irmão? Com uma farinhazinha. Oh, glória. Ei, Marta. Você está preocupada com muita coisa, Marta. Está preocupada no que fazer. Maria estava preocupada no porquê fazer. E ela escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será tirada. Somos a geração que faz, e fazemos até bem, irmãos. Fazemos até bem. A gente sabe fazer esse negócio. A gente sabe fazer a máquina girar. Não é não? Temos equipes, temos pessoas. Mas olha, abre Mateus 7. Para nós que nos orgulhamos do que estamos fazendo. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não conheço você. Mas eu fiz, Senhor, eu não conheço você. Desculpa. Sinto muito, brother. Deus não está preocupado no quanto tempo você lê a Bíblia, quanto tempo você ora, quanto tempo você jejua, quantos líderes você tem, quantos discípulos você tem. Deus não está preocupado nisso. Deus não está preocupado se você canta afinado, se você dança bem. Ele está preocupado por que você faz tudo isso que você está fazendo. Se você não sabe a resposta, pare de fazer o que você está fazendo. E primeiro responda essa pergunta, depois volte a fazer o que você está fazendo. O problema de nós pastores é que nós temos medo de dizer isso. Porque vai que ninguém sabe, então todo mundo sai fora do negócio. Aí quebra a firma, não é verdade? Vamos falar a verdade. Rapaz, não diz isso, porque vai que tem um monte de gente que não sabe. Pastor, eu não sei, eu também não. Também 200 pessoas não sabem. Acabou tudo. Então começamos do zero. Porque estamos trabalhando com pessoas. Amém? Naquela parábola que Jesus conta em Lucas sobre o rico, quando ele fala sobre acumular riquezas no céu e não na terra, ele diz o que? Olha, procurem acumular tesouros no céu, para que quando vocês entrem nas moradas eternas, vocês sejam recebidos por amigos. Quem são esses amigos? Alguém pode dizer outras coisas, mas eu acredito que são os frutos do nosso ministério. E as pessoas não caminham conosco por aquilo que dizemos, mas por aquilo que somos. Porque ninguém caminha com um outro que é falso o tempo inteiro, irmão. Que é um personagem, que é um teatro. Ok? Porque temos medo de expor a nossa vergonha, as nossas fraquezas. Porque estamos trabalhando na perspectiva do fazer. Achamos que a liderança ou a formação de um líder
é coisa de 6 meses, 1 ano. É coisa de uma vida inteira, irmão. E no final da vida você descobre que ainda não sabe tudo. Por inspiração ou por imposição? São coisas interessantes para se responder. Porque Deus não está preocupado. Não tenho medo de dizer isso. Pastor, mas como assim? Ele está preocupado em saber se quando você ora, seu coração é sincero, se quando você lidera, seu coração é sincero, se quando você canta, você prega, quando você não faz nenhuma dessas coisas também, mas quando você fala de Jesus na rua, no supermercado, no açougue, na feira, você é sincero. Não estou falando sobre um tipo de santidade que torne você iluminado, porque na verdade o papel da redenção é trazer a verdadeira humanidade de volta. O Cristo que veio da glória para a terra, veio para nos mostrar a verdadeira e original humanidade. Não veio nos mostrar um tipo de vida sobrenatural, somente transcendente, mas uma vida que vivemos para Deus aqui, agora. Isso tem a ver no porquê estamos fazendo. Quando Jesus curou, quando Jesus orou por pessoas, quando Jesus expulsou demônios, Ele estava sinalizando a vida verdadeira. Quando Jesus sorriu, eu acredito que Jesus sorriu com os discípulos, irmão. Amém? Jesus era festeiro. Tanto que o chamaram de comilão e beberrão. Por quê? Porque Ele estava com as pessoas. Porque ele era acessível. Por que você está fazendo? Por que você obedece? Eu não sei por que está começando a chover. Por que será? Meu Deus, é chuva forte. Senhor, manda mais chuva forte. Amém, queridos? Amém? Viva uma vida sincera para Deus. Ele conhece você. Ele, melhor que qualquer pessoa, conhece você e eu. Passe dessa fase, transicione de deixar de pecar porque não pode, para deixar de pecar porque você não quer pecar. Porque existe um tipo de vida superior. Quando você deixa de pecar porque não quer pecar, você começa a entender Deus. A gente não entende tudo, mas a gente começa a viver livre do fardo e do peso que a religião impõe sobre os nossos ombros.